Ministro da Justiça, Sérgio Moro, faz apelo aos parlamentares e pede a aprovação do pacote anticrime. Polícia Federal realiza operação que apura crimes de corrupção no Copom, que teria ligação com o Banco Paulista. E você vai ver também. Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro deflagram operação no caso Marielle Franco. Presidente do Senado muda cronograma e votação do segundo turno da reforma da Previdência deve ficar para depois do dia 15. Tragédia. 4 agentes são mortos após ataques à faca dentro da sede da Polícia de Paris. 36 graus no fim de tarde. Onda de calor atinge os Estados Unidos em pleno outono. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva, ótima tarde para você nesta quinta-feira, dia 13 de outubro de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais da internet. O destaque do G1 é sobre homicídios. Em 7 meses, Brasil registra 24.400 mortes violentas. Queda é de 22,6% em relação ao ano passado. No mesmo período de 2018, foram 31.500 mortes. Esse índice de homicídio foi criado pelo próprio portal e seus parceiros. Os crimes violentos são acompanhados todo mês com os dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. De acordo com o levantamento, todos apresentaram queda. Em 3 deles, Ceará, Rio Grande do Norte e Acre, a queda foi de mais de 30%. No portal UOL, um alerta aos consumidores. A agricultura suspende venda de 33 marcas de azeite de oliva fraudado. Ao invés de comprar um produto puro, o consumidor estava levando para casa uma mistura com óleo de soja e outros óleos de origem desconhecida. Que perigo, hein? A fiscalização identificou problemas em 59 lotes que foram recolhidos em 2017 e 2018. A análise é demorada porque depende de exame, notificação dos fraudadores, fase de defesa e por aí vai. Então é importante que você identifique se a marca que gosta está na lista dos azeites fraudados e verifique o lote. Mas pelo tempo que demora, é melhor mesmo e mais seguro mudar de marca. No site Só Notícia Boa, uma história de esperança. Rio Jundiaí é despoluído e volta a ter peixes após 30 anos. O Rio Jundiaí atravessa as cidades de Mairiporã, Atibaia, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jundiaí, Itupeva, Indaiatuba e Salto. Faz 34 anos que o comitê criado justamente para salvar o rio começou o trabalho de despoluição. Construiu interceptores, emissários, redes de coleta e tratamento de esgoto. E todo esse esforço, gente, deu certo. Pelos estudos e análises, os peixes já conseguem sobreviver nas águas do Jundiaí. As garças e outros pássaros também voltaram a frequentar a área, viu? Inclusive para comer os peixes. É a lei da natureza, não tem jeito, que entre os animais sempre funcionou muito bem. A fiscalização agora é por conta de todo mundo. E a operação que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes cumpriu mandados de prisão contra pessoas ligadas ao sargento reformado da PM, Rony Lessa. E essa ação é realizada em conjunto pela Polícia Civil e também o Ministério Público do Rio de Janeiro. A operação prendeu Elaine Lessa, mulher do PM reformado Rony Lessa. Ele está preso desde março, acusado pela execução da ativista Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Além de Elaine, também foram presos Márcio Montavano, conhecido como Márcio Gordo, e Josivaldo Freitas, o de Jaca. Bruno Figueiredo, irmão de Elaine, também é alvo da polícia. A força-tarefa quer esclarecer o descarte da arma usada no atentado. A suspeita é que foi jogada no mar. Em depoimento à Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, um pescador contou que um comparsa de Rony Lessa, que é o PM reformado preso, contratou seu barco e jogou 6 armas no mar, perto das Ilhas Tijucas. Para a polícia, o contratante do barco é Márcio Gordo,
que teria retirado as armas de 2 endereços ligados ao acusado de matar Marielle Franco e contratado o barco. Também há um mandado contra o preso Rony Lessa, acusado de matar a vereadora. O Ministério Público e a Polícia Federal realizam hoje a Operação Estrela Cadente. Os crimes investigados são corrupção, informação privilegiada e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, há indícios de vazamentos de resultados das reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, nos anos de 2010, 2011 e 2012. O mandado de busca e apreensão é cumprido na sede do Banco BTG Pactual, em São Paulo. O banco informou que o fundo investigado possui apenas um cotista, que não é funcionário nem possui vínculo com o banco. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a votação em segundo turno da reforma da Previdência deve ficar para depois do dia 15. Ontem, o plenário do Senado concluiu a votação em primeiro turno da proposta, que vai alterar o regime de aposentadoria. Terminar a votação em primeiro turno, os senadores tiveram que analisar os destaques que estavam faltando. Mas todas as propostas que poderiam alterar o texto base foram rejeitados ou retirados pelos próprios autores. Pelo texto aprovado no primeiro turno, a economia esperada em uma década perdeu 76 bilhões e 400 milhões de reais do total previsto. Agora será de 800 bilhões e 300 milhões de reais em 10 anos. O valor ficou menor do que o previsto, porque os senadores retiraram da PEC as mudanças propostas para as regras do abono salarial. Desta forma, ficam valendo as regras atuais, que garantem o repasse do abono a quem ganha até 2 salários mínimos. Não é um tema para se comemorar, é para ter a compreensão da necessidade desse tema, para a gente fazer para hoje e para amanhã o que os brasileiros esperam. O segundo turno da votação da reforma da Previdência estava previsto para amanhã, mas como o Senado precisa fazer antes 3 sessões de discussão, Alcolumbre anunciou que vai ficar para a segunda quinzena. Assim como no primeiro turno, a alteração na Constituição vai precisar de pelo menos 49 votos favoráveis. E só este ano, 2019, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela geração de 542 mil vagas de trabalho. E foi graças a esses empreendedores que o Brasil conseguiu um saldo positivo na criação de emprego formal. Há 2 anos, a Giovana abriu uma microempresa de bronzeamento artificial. Uma decisão que tem trazido muito lucro para a empresária. Só nos últimos meses, ela contratou 7 pessoas. Um detalhe que faz a diferença, todos com carteira assinada. Como a gente abriu bem em alta temporada, quando chegou dezembro, a gente ia na recepção e a gente tinha, 10 pessoas esperando a gente lá fora. E aí a gente via que as pessoas ficavam, às vezes, esperando 3 horas pelo atendimento. A gente pensou, bom, a gente precisa de mais maquinário, aí foi a hora que a gente precisou comprar mais máquinas e contratar pessoas. Hoje em dia, nós já somos em 7, né? Nós temos 4 pessoas lá em Campinas e 3 pessoas aqui em São Paulo. Até o final do ano aí, a gente vai contratar mais algumas pessoas por causa dessa alta temporada. A Giovana é um dos vários exemplos do papel que as micro e pequenas empresas vêm desempenhando para a retomada da economia no país. A prova disso é que os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, as micro e pequenas empresas geraram quase 542 mil vagas de emprego nos últimos 8 meses do ano, um número 15 vezes maior ao registrado por empreendimentos de médio e grande porte. Nós temos claramente, em 2019, um cenário bem melhor para a geração de emprego do que vimos acompanhando nos últimos anos. Os últimos dados do CAGED de geração de emprego seletista, ou seja, com carteira assinada, teve um desempenho excepcional em agosto. Pelo 5º mês seguido, o Brasil teve um saldo positivo na geração de emprego formal e esses empreendimentos impulsionaram o resultado. Das 121 mil vagas, 95 mil foram criadas por pequenos negócios, o que corresponde a 80% dos empregos gerados. E o que isso significa? Que de cada 10 pessoas, 8 foram contratadas por micro e pequenas empresas. De acordo com o Sebrae, os pequenos negócios na área de serviços lideraram a geração de empregos no país. É um setor que cada vez mais ele cresce, cada vez mais tende a melhorar e o melhor de tudo, o valor agregado do salário também é maior. Além das micro e pequenas empresas representarem mais de 90% do total de empreendedores,
O crescimento faz com que elas contratem mais do que as empresas de médio e grande porte e proporcionem um emprego mais sustentável e duradouro. Um empreendedor de um pequeno negócio, ele pensa muito em contratar uma pessoa, porque se ele contratar e ver que não era hora de contratar, o gasto que ele vai ter com essa pessoa é muito grande. Então, quando ele faz uma contratação, essa contratação, a gente diz que ela é mais sustentável, porque ele pensou muito para contratar aquela pessoa, ele vai necessitar daquela pessoa por um bom tempo, então essa pessoa vai durar mais na empresa. A expectativa é que o crescimento das micro e pequenas empresas se mantenham consistentes e gerem ainda mais postos de trabalho para continuar a contribuir com a crescente da economia do país. É um sinal de retomada, ainda ela é gradual, ela não é na velocidade que nós gostaríamos de estar vendo, mas é um sinal de inflexão, é um momento de continuidade de meses com um aumento significativo da contratação formal. E olha só, a população está assustada. O sarampo matou mais 4 pessoas no estado de São Paulo. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Do começo do ano até agora são 9 mortes. As últimas 4 foram registradas na capital, em Francisco Morato, Osasco e em Itanhaém. Em todo o país, o número de infectados é de quase 5.500 pessoas. Para aumentar a imunização, segunda-feira começa uma nova campanha de vacinação. E desta vez é para quem tem 6 meses a 59 anos de idade. Em São Paulo, a polícia prendeu 4 suspeitos de roubo. A especialidade deles é o crime conhecido como saidinha de banco. A polícia atribuiu a eles 12 casos, além de roubo de relógios. Os 4 ladrões foram monitorados por 2 meses. Caso Raíssa. O adolescente de 12 anos acusado de matar a menina de 9 contou uma terceira versão do crime para a polícia. Ele disse que quem matou Raíssa foi um homem de bicicleta. O garoto ainda revelou que o assassino abusou da vítima. No primeiro depoimento, o adolescente acusou um homem chamado de Baianinho. Depois confessou que matou Raíssa com um galho de árvore. O comportamento do garoto é considerado instável pelos amigos e vizinhos. Raíssa foi encontrada morta no último domingo, depois de ter sumido de uma festa. A polícia militar prendeu um dos suspeitos de pichar um prédio em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vizinhos flagraram e denunciaram 2 homens cometendo o crime no alto do imóvel, que tem 30 andares. Eles estavam amarrados em cordas numa espécie de rapel. Um deles fugiu. O Tribunal do Júri em Brasília condenou a arquiteta Adriana Vilela a 67 anos e 6 meses pela morte dos pais dela e da empregada da família. O crime foi há 10 anos. Adriana foi a mandante dos assassinatos. Mesmo condenada, ela vai poder recorrer em liberdade. Na época, o caso ficou conhecido como o crime da 113 Sul. E veja a seguir. 4 agentes são mortos após ataques à faca dentro da sede da polícia de Paris. E ainda 36 graus no fim da tarde. Onda de calor atinge os Estados Unidos em pleno outono. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h20. Uma ótima tarde para você. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez um apelo. Ele pediu que o Congresso Nacional aprove o pacote anticrime. Moro e o presidente Jair Bolsonaro participaram da solenidade de lançamento da campanha publicitária para divulgar as medidas. A cerimônia de lançamento da campanha foi no Palácio do Planalto. Sérgio Moro e Jair Bolsonaro defenderam pontos que foram retirados do pacote pelo grupo de trabalho que analisa as propostas na Câmara. O ministro pediu que o Congresso Nacional aprove o pacote anticrime para reforçar o combate à corrupção e à criminalidade violenta. Moro disse que o governo vem adotando medidas duras contra a violência e a impunidade, mas acrescentou que é importante que os parlamentares se alinhem a este esforço. Nós precisamos dar aos nossos agentes encarregados da aplicação da lei melhores instrumentos. Nós precisamos de mudanças legislativas para consolidar
os avanços contra a corrupção que tivemos nos últimos 5 anos, para que nós possamos aprofundar essa atuação contra o crime organizado e a criminalidade violenta. Bolsonaro também defendeu a aprovação do pacote anticrime e focou seu discurso na defesa de policiais. Ninguém quer impor nada. Nós queremos mudar a legislação para que a lei, conforme disse Sérgio Moro aqui, seja pelos marginais e não pelo cidadão de bem. Esse é o espírito da lei, esse é o objetivo do lançamento da propaganda do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. É isso que o Brasil precisa. As peças publicitárias sobre o pacote anticrime usam depoimentos e casos reais de vítimas de violência para demonstrar o efeito da impunidade. O slogan da campanha é Pacote Anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Durante o mês, os vídeos vão ser veiculados na TV, internet e cinemas. Também deve haver propagandas no rádio. E a polícia prendeu o suspeito de matar Aline Dantas na cidade de Alumínio, no interior de São Paulo. Veja esse e outros destaques em mais um giro de notícias pelo país. A jovem de 19 anos foi encontrada morta com o corpo queimado, 3 dias depois de ter saído de casa para comprar fraldas para a filha, no começo de setembro. Laudos divulgados pela polícia apontaram que Aline Dantas também foi estuprada e tentou se defender da agressão. Eronildo Martins de Vasconcelos, de 45 anos, foi preso em casa. O DNA do suspeito foi identificado abaixo das unhas da vítima. Segundo a polícia, ele já teve passagem por tentativa de estupro. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, um adolescente de 15 anos esfaqueou uma menina de 17 dentro de uma escola particular. A vítima foi atingida na região do pescoço, foi socorrida e passa bem. O colégio informou que se trata de um caso isolado e que a motivação do crime será investigada. O adolescente foi ouvido na delegacia acompanhado de 2 advogados e voltou para casa. Nesta quinta, ele deve voltar a ser ouvido. Depois da reconstituição que investiga a origem do tiro que matou Agatha Félix, de 8 anos, no Rio, a Polícia Civil disse que é provável que o tiro foi disparado por um PM. Testemunhas e os policiais falam em 2 disparos. O local apresenta sinais de confronto. Os policiais disseram que um homem na garupa de uma moto atirou contra eles e então revidaram. O laudo da simulação sai em 30 dias. Policiais fazem uma operação em presídios de Minas Gerais e do Paraná. A intenção é desarticular uma organização criminosa que comanda crimes de dentro das unidades prisionais. De acordo com as investigações, o grupo chegou a ordenar o assassinato de agentes penitenciários. No Piauí, um morador pintou um trecho da rodovia PI 141 com avisos para alertar condutores sobre os buracos. Um dos trechos mais críticos e perigosos fica entre Canto do Buriti e Eliseu Martins. De acordo com o morador, a região registra muitos acidentes. O Departamento de Estradas do Piauí ainda não se pronunciou sobre o caso. Destaques internacionais: 4 policiais foram mortos hoje dentro da sede da polícia de Paris. Os agentes foram esfaqueados por um funcionário que depois foi morto dos ataques. Os investigadores acreditam na possibilidade de um conflito pessoal, já que o agressor era um agente administrativo que trabalhava na sede da polícia havia quase 2 décadas. A delegacia onde ocorreu o incidente fica no centro histórico da capital, perto da Catedral de Notre Dame. Durante a manhã, uma mensagem de alerta foi transmitida nos alto-falantes do Palácio da Justiça de Paris, localizado em frente à sede da polícia. Esse ataque mortal ocorreu no dia seguinte ao protesto de milhares de policiais em Paris, uma mobilização sem precedente em quase 20 anos. Em meio à inquietação da instituição com o aumento de suicídios e reforma previdenciária. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson apresentou sua proposta para o Brexit à Câmara dos Comuns nesta quinta-feira, um dia após apresentar o projeto à União Europeia. Desde que chegou ao poder, no fim de julho, Johnson acumula fracassos no parlamento e perdeu a maioria absoluta. Otimista afirma que concretizará o Brexit no fim do mês,
e conseguirá um acordo. Mr. Speaker, this government... Senhor presidente, este governo mudou. Nossas propostas representam um compromisso e espero que a Câmara possa se unir ao interesse nacional deste novo acordo para abrirmos um novo capítulo de amizade com nossos vizinhos europeus e avançar nas prioridades de nosso país. Johnson resgata o rejeitado tratado assinado por Theresa May. A Irlanda do Norte permaneceria no mercado único europeu no que diz respeito às mercadorias, ao contrário do resto do país. O plano de Johnson dá ao Parlamento Autônomo norte-irlandês o poder de aceitar ou rejeitar as condições a cada 4 anos. As autoridades europeias receberam com frieza a proposta e afirmaram que o texto contém pontos de conflito. E o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, teria recebido milhões de dólares em suborno de traficantes de drogas. A informação é de um promotor de Nova York. Hernández negou e classificou como absurdas as acusações. A acusação foi feita pelo promotor de Nova York, Jason Richmond, no julgamento do irmão do mandatário. O ex-deputado Juan Antônio Hernández Alvarado é acusado de homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de armas de fogo e de mentir para as autoridades. A promotoria indicou que o acusado era protegido pelo presidente hondurenho, que teria recebido $1 milhão de El Chapo pessoalmente, e que o réu integrava uma organização patrocinada pelo Estado, que distribuiu cocaína nos Estados Unidos, protegida por uma rede de altos funcionários hondurenhos. O dinheiro do narcotráfico teria financiado as campanhas de candidatos do Partido Nacional, incluindo a do ex-presidente Porfírio Lobo e a de Juan Orlando Hernández. Para a promotoria, ambos são coautores e foram eleitos graças ao dinheiro do tráfico de drogas. E uma onda de calor atinge os Estados Unidos em pleno outono. Olha só, Washington bateu o recorde de altas temperaturas do mês e Atlanta pode repetir o feito nos próximos dias. Washington alcançou 36 graus no final da tarde, segundo o Serviço Meteorológico Nacional, e superou o recorde mensal anterior da cidade, de 32 graus, em 5 de outubro de 1941. Escolas dos estados de Ohio e Maryland, que não têm ar-condicionado, estão mandando as crianças para casa mais cedo ou suspendendo as aulas. De acordo com o Weather Channel, Atlanta pode bater o recorde histórico no mês com 35 graus. A aproximação de uma frente fria prevista para o final de semana pode aliviar o calor. Temperaturas extremas na outra ponta da escala também foram registradas nesta semana no país. O estado de Montana ficou coberto de camadas de neve de mais de 1 metro. Engraçado, porque Cuiabá, por exemplo, bate 35, 38 direto, né? Imagina se as escolas de Cuiabá tivessem de fechar por conta disso. Material. É que eles não estão acostumados lá nos Estados Unidos, é por isso, né? Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã às 8h30. Tenha um ótimo dia e até lá.